Então chegou. Boa noite a todos, queridos amigos da Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz de Santa Teresa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mário, eu sou um dos obreiros da casa e convidado que fui pela nossa companheira Ângela para trazer aqui um tema de debate, de interesse da nossa doutrina. Eu, fugindo um pouco da nossa grade programática, da doutrina, eu escolhi um tema mais moderno, assim, bem moderno e contemporâneo. Eu gostaria de falar um pouco sobre o caos contemporâneo e aí tentar fazer um link com o Espiritismo, o que que essa doutrina maravilhosa, né? Cristianismo Redivivo pode nos alentar, nos indicar como ferramenta para a gente viver nesse mundo que parece que enlouqueceu, né? Então, o que seria esse mundo contemporâneo? Pra vocês terem uma ideia aí, ó, vocês analisarem essa figura, olha só, causa e trauma no mundo contemporâneo. Olha a quantidade de informações, né? A verdadeira tsunami de conhecimento de fatos que chega até todo momento na nossa casa, hoje na nossa palma da mão, e essa loucura meio instalada aí tem gerado no ser humano de maneira geral, na sociedade como um todo, um certo sentimento assim meio de desespero, de desalento, de desamparo, na verdade. A impressão que a gente tem é que o mundo está meio enlouquecido. É tanta coisa, você liga a televisão, é atentado terrorista, é atentado contra a vida da pessoa, é discurso de ódio, é discurso de polaridade em todo o campo político, religioso, todo mundo querendo ter razão, todo mundo querendo aparecer mais do que o outro. E interessante que a letra da música ali, que a Elisa estava cantando divinamente, como sempre, a letra da música já vai fazer uma palestra, que a letra da a música parece que veio bater de encontro com o tema. Muito interessante, né? E o que é esse caos? O caos, para vocês terem uma ideia, é a palavra hoje mais falada no meio acadêmico, nos debates, nos podcasts, dentro de filósofos, historiadores, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, historiadores, filósofos, todo mundo tentando entender o que está acontecendo com o mundo, né? Porque isso causa um certo desespero e aumenta a angústia que faz parte da nossa existência humana. O ser humano ele já tem uma angústia natural, porque desde quando ele se entendeu por gente, que ele passou a admirar a natureza, e ele não conseguia explicação para aqueles fenômenos, ele se apavora um pouco, fala, meu Deus do céu, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que me colocaram aqui? E quem me colocou? Quem é o gerente desse negócio que eu preciso falar com ele? Né? Então, caos contemporâneo é justamente isso aí. Ó. A literatura contemporânea e outros trazem à tona a multiplicidade de tendências que formam o nosso século e, portanto, a vida comportamental, familiar, emocional, religiosa, psicológica atual. Isso é, no lado ocidental do mundo, né? Claro. Caracterizado pelo desconforto da angústia, um estado de mal-estar meio que coletivo, uma tristeza, uma aflição difíceis de explicar. E quase todo mundo sente que se manifesta no corpo físico através de doenças psicomáticas, resultantes de traumas e neuroses típicas da modernidade e que nos têm causado dor e sofrimento, que não são as mesmas coisas, tá, gente? Nós somos espíritos, nós já aprendemos a distinguir o que é dor e o que é sofrimento. Alguns estudiosos têm afirmado que a angústia é o mal do século. Para a gente entender melhor o que é isso, onde nós chegamos, como nós nos metemos nessa confusão, é importante que a gente volte um pouquinho no passado, porque essa questão do caos ele é um fenômeno moderno. Ele se inicia aí no século XVI na Europa, né? Tem como marco aí o protestantismo, né? A invenção da imprensa de Gutenberg, as grandes descobertas, ciência e culmina no século das luzes, o século XVII, que marca o aparecimento do racionalismo e do positivismo. Ele tem o seu apogeu no século XVIII. Vale lembrar, gente, que o iluminismo ele veio defendendo os postulados da igualdade e da liberdade. Isso foi uma mudança muito radical na forma de pensar da humanidade. E até então, quem mandava na humanidade eram os reis, os czares, os imperadores soberanos, tá certo?
E a pós-modernidade, ela se inicia em 1945, no pós-guerra, também muita gente chama de época pós-industrial, e ela é marcada pelas grandes transformações tecnológicas. Ela foi acelerada pela Guerra Fria e pela corrida armamentista. Logo depois que acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, as grandes potências vencedoras da guerra, Estados Unidos, o Reino Unido, França, eles dispararam a corrida ensandecida por serem os patrocinadores da cena geopolítica, e eles investiram pesado nessa corrida armamentista, na corrida espacial, cada um querendo fabricar sua bomba atômica, se proteger, ficar mais poderoso que o outro. E isso também, em paralelo, trouxe um avanço no campo da ciência, que os pesquisadores, os cientistas acabaram descobrindo outros remédios para doenças, para outras curas que até então não se tinha notícia. E ele vai até 1960, eu botei 1960 aí, que em 1960 surgem os primeiros computadores, as primeiras grandes redes de computadores, que foi outra guinada, outro incremento na forma de pensar do ser humano. E chegamos, então, na idade contemporânea, que é o nosso, é o período atual da história ocidental, a partir de 1800, aí, da Revolução Francesa até os dias atuais. Como eu já tinha dito antes, né, a palavra caos é uma das mais pronunciadas na atualidade, é tema cult de congresso, divulgação científica, artigos de jornal, programa de TV, e todo mundo está falando de caos, né? E a impressão que a gente tem, nossa senhora, é o fim do mundo, né? Nós perdemos o fio da meada, nós perdemos o controle e o mundo está acabando. Jesus está chegando. O pessoal fala, mas o Apocalipse de João está aí, e as pessoas, eu fico impressionada que cristãos falam isso, e espíritos repetem essas coisas em forma de ameaça. Jesus está chegando aí, para Jesus está enviando, quando eu ouço o cara falar, e a impressão que ele tem, ele fala como ameaça. Jesus vai chegar e vai meter o pau em todo mundo, tá? Só vai poupar aqueles escolhidos ali, os iluminados, que vão para o céu, o resto, estão tudo, como diz o pessoal, nós estamos lascados, né? E aí, gente, é um convite para nós espíritas, cristãos, né, repensarmos essas coisas. O que realmente será que está acontecendo? Será que está tudo sem controle? Foi não, daí. A gente fica aí com esse sentimento que está meio igual barata, né? Desbaratado, meio perdido, né? Um sentimento de abandono. E esse final de século, de milênio, né? A desestabilização, né? Trabalho no atacado, né? É tanta coisa acontecendo que a gente fica meio baratinado. Criamos e começamos a criar na mente, muitas vezes, fantasmagorias, né? Aí como o sujeito começa a falar que está vindo um meteoro bater na Terra, que vai ter uma tsunami, um novo dilúvio, que vai ter uma doença que vai exterminar todo mundo, só vai ficar as baratas. Aí tem campo para todo tipo de imaginação, tá? Que os OVNIs estão chegando, é ter na Terra, quer dizer, fica uma loucura meio que desencontrada. E algumas pessoas, elas passam até a sentir o sabor da morte, elas ficam desesperadas mesmo, elas ficam doentes, elas ficam ansiosas, depressivas, elas passam por síndrome de pânico, tudo quanto é tipo de doença psicológica, né? E isso tudo somado gera angústia, né? Uma experiência psíquica de estranheza. Tem pessoas que buscam fugir do mundo, né? Se isolam em conventos, pessoas que vão para o deserto, por aí vai, sobe um monte, né? Segundo Lacan, né, que é um psicanalista, a angústia é o único sentimento que não mente. Então a gente pode vir para cá, a gente pode rir, contar piada, fazer que está tudo bem, mas a gente não consegue disfarçar que a gente está angustiado, tá certo? Ela se impõe a nós, ela mesma a boa e velha angústia, né? É um tipo de mal-estar que está
que faz pregas na alma. Olha só que coisa interessante, né? E, segundo alguns antropólogos, historiadores, esse sentimento surgiu com a modernidade, como eu havia falado, onde a razão e a ciência elas assumem o protagonismo no lugar do marco regulatório teológico. Eles tiram Deus do centro da conversa, lá atrás, que era no medievo, onde era a igreja que ditava o que era certo e errado, virtude ou pecado, céu ou inferno. Antigamente a vida era mais simples, porque o líder religioso é que falava, você vai para o céu, você vai para o inferno, é só fazer isso aqui, que está garantido a sua eternidade, né? Então o homem passa, com a modernidade, questionar preceitos políticos e religiosos, e a verdade é relativizada. Olha só que interessante, não existe mais aquela verdade absoluta, né? O sujeito falou, que céu é esse? Que inferno é esse? Começou a questionar. E quem não fez nem mal nem bem, vai para onde? Aí o sujeito veio e criou o tal do purgatório para dar uma relativizada, né? Para não ficar tão feio o negócio, né? Aí surge o método cartesiano de Descartes e a dúvida razoável é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não é mais a verdade absoluta, é justamente quem tem dúvida quanto às verdades são colocadas na pauta. Pascal dizia o seguinte, quando eu olho o universo estrelado, eu sou tomado pela angústia. Gente, se você começar a observar o céu, vai naquele planetário que tem lá na UFSC e fica olhando lá o céu para você ver. Você vai se sentindo um grãozinho de areia diante daquela imensidão. Aí você começa a se questionar, gente, se não fui eu que fiz isso, como é que isso foi feito? Como é que foi criado? Qual é o princípio inteligente que rege tudo isso? Né? Olha aí, imagina o pessoal de antigamente, né, que não tinha quase informação nenhuma e conhecimento nenhum, o desespero que batia. Quando caía um raio, dava um trovão, é o fim do mundo, né? Na modernidade, tal experiência era associada à doença mental. Muito tempo, essa angústia, ela era classificada como uma doença mental, né? Porque trazia o medo de não conseguir configurar-se de acordo com o mapa absoluto de uma ordem considerada normal. Medo de ser anormal, de fracassar ou enlouquecer. As escolhas eram movidas pela exigência de se alcançar essa suposta identidade, sob pena de sucumbir à culpa. No contemporâneo, no entanto, a experiência da desestabilização encontra-se a tal ponto que ela não mais se associa à doença. Essa sensação já está generalizada, né? Já tem tanta gente com esse sentimento que a coisa está meio que institucionalizada já. Estamos agora diante de um mundo infinito, sem limites, sem fronteiras, de possibilidades múltiplas. E isso nos assusta, principalmente os mais velhos. Aí, me pegaram nessa, hein? A geração baby boomer é que tem mais sofrido, que nós temos muita dificuldade a se adaptar ao novo. Eu quase parei de trabalhar porque eu não conseguia funcionar nos novos instrumentos da justiça eletrônica. Eu sou do tempo do papel ainda, mecânico. Eu tive que fazer um exercício muito grande para rodar meu HD no mínimo possível sustentável, né? Essa experiência tende, então, a ser vivida com fragilidade. O medo não é mais o de não conseguir configurar segundo um certo mapa, pois múltiplos são os mapas. O medo agora é de não conseguir reconfigurar-se de tudo, de forma minimamente eficaz. É o medo de ser descartado. É o medo do novo. Como nós temos medo de ser descartado, gente? Porque nós vivemos numa sociedade que a coisa estragou, deu defeito, você joga fora, você troca. Né? Nós não estamos nem mandando consertar mais nada. Não vale a pena consertar, não, bota outro. Ele fica até com medo de dar algum defeito e querer me trocar para um mais novo. Né? A gente vai ficando aí. Segundo Freud, ela ficou toda animada. Causas de neurose traumáticas. E a modernidade que ela acentuou e trouxe essas causas de neurose. Ele diz aqui os principais fatores. A Primeira Guerra Mundial, caracterizada por uma carnificina sangrenta. Nunca tinha sido visto tanta morte na história da humanidade, naquelas proporções. Né? Violência, tragédia, injustiça social, doenças e crueldades. Logo depois, o mundo ainda se recuperava da Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra Mundial, o Holocausto Judeu.
2 bombas atômicas lançadas sobre 2 cidades. Banalização gerava o masoquismo e o sadismo. A guerra agora é dentro de cada espaço. O diferente amigo inimigo, e surge o fascismo. O fascismo é justamente isso aí. É o inimigo que não aceita o diferente. Quem não pensa como ele tem que ser exterminado. O uso da energia atômica, a guerra do Uganda, invasão do Iraque, do Afeganistão, e tantos outros aí que eu poderia citar, isso causou esse mal-estar coletivo na sociedade de maneira geral. Porque você não pode estar no conforto do seu lar e vendo a guerra lá no Afeganistão e ficar totalmente tranquilo, você não vê. Essa semana encontraram 60 corpos lá de civis que foram massacrados. Então, você... Aí eu trouxe essa figura aí desse soldado, que é de um filme famoso que está na Netflix aí, Nada de Novo no Front. Olha o rosto desse rapaz. Duas gerações foram obrigados a entrar em guerra, que não foram eles que provocaram, nem tinham nenhuma responsabilidade, e nós perdemos aí gerações e gerações de cientistas, de político, de médico, de advogado, professor, estupidamente por causa do orgulho da empáfia humana. Olha a cara do desespero do sujeito. Diz que quem já participou de uma guerra nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Né? Aí vem a provocação, né? Como entender esse tempo atual com a velocidade das mudanças, dos novos comportamentos, da nova tecnologia, nesse tal mundo que Bauman, que é o sociólogo, nos chama de líquido? Como lidar com a sensação de fim de mundo, com o desamparo, a angústia, a ansiedade, solidão e as novas formas de relacionamento? Como navegar no mundo digital? Como lidar com a violência, com a polaridade, notícias falsas, fake news e com a política de ódio e de separatividade que campeiam? Como lidar com o sentimento equivocado e famoso de nós contra eles? Quem é que inventou isso? Que nós estamos cheios de inimigos, que somos nós contra eles. A letra da música perguntou aquilo ali. Foi aonde que nós perdemos a união? Foi em que momento que nós perdemos o fio da meada? Né? Sem cair nessas armadilhas eivadas de viés político, social e ideológico. Esse biólogo e pensador aí, Edward Wilson, diz que o homem atual ainda vive com emoções paleolíticas diante de instituições medievais e dotadas de uma tecnologia divina. Olha o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Nossas paixões ainda são do homem neandertal, nós ainda matamos as mulheres quando elas saem de casa, nós já damos uma fechada no vizinho quando ele faz uma barbeiragem, no trânsito, nós ainda respondemos qualquer ofensa queremos com violência, nós ainda estamos lá atrás no campo da emoção. As nossas instituições, elas ainda estão girando um modo antigo, a igreja, as religiões de maneira geral, o Estado, a justiça não consegue acompanhar a demanda e a evolução das coisas agora, no que está acontecendo, a família, as escolas, todo mundo aí meio que perdido, né? Aí é o ditado dele, né, desse pensador: o verdadeiro problema da humanidade é o seguinte: temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina. Tecnologia divina, ao contrário do que todo mundo está falando. O sujeito está com o celular na mão, está falando, rapaz, o celular está acabando com a humanidade, mas ele não larga o celular. Como é que pode isso? Não é um contrassenso? Essa televisão só passa porcaria. Não é, não. É a família que não está sabendo escolher o conteúdo, não está sabendo utilizar a ferramenta. Ele, em vez de pegar o menino e colocar no YouTube para pesquisar um tema interessante, programa de compra e venda, programa que instiga a violência, tragédia, violência. Eu vou almoçar em restaurante, aí eu estou saindo, eu não consigo comer. Eu estou lá na hora do almoço, sentado, está lá. O cara entrou no carro, deu 2 tiros, não sei, ele correu. Vem cá, meu filho, isso é o que? É tratamento de choque? Cliente, você acha que a comida vai descer redonda, como diz outro? Bota uma música aí, rapaz, uma música clássica, uma coisa boa, né? Uma música relaxante. Se eu quiser, eu falo com a Elisa. Bota as músicas da Elisa aí para você ver como a pessoa vai comer até mais satisfeito. Tecnologias divinas. Gente, a tecnologia ela é divina porque ela está de acordo com a lei do progresso. Se ela não fosse uma coisa divina... Aí você dá que saudade do tempo do mimeópio.
mas eu não posso, porque eu estou tentando lutar contra o meu espírito involuído. Eu gosto do tempo que andava na Maria Fumaça. Não tem como voltar mais isso. O que é inteligência artificial, né? É a capacidade de programas, dispositivos de realizar tarefas utilizando algoritmos que simulam raciocínio humano com base em padrões apreendidos. Aí vem, né, o Zezinho, né, tem aquela piada do Zezinho na escola, né? Mas a máquina vai substituir o homem. Não vai, gente. Onde é que vocês estão vendo isso e repetindo uma bobagem dessa? É o homem que programa a máquina, não é a máquina que programa o homem, né? O que a gente tem que ter cuidado, quem é que está por trás dessa programação e qual é o objetivo, qual é a intenção, que está cheio de viés, viés político, viés de mercado, viés social, viés religioso, né? O mercado e o marketing como reguladores de comportamento são um problema sério hoje em dia. A gente está nessa armadilha. A minha filha está aí, ela, né? Subiu? 11 anos. Ela só quer comprar as coisas que ela vê as coleguinhas comentando, que tem marca, porque não sei o quê. Às vezes, porque botou um adesivo diferente, é 2, 3 vezes mais caro que uma coisa que é a mesma coisa normal. Então, a gente vai entrando nessas armadilhas e vamos virando escravos do mercado. Cuidado com os modismos, gente. Não é porque todo mundo está fazendo dancinha de TikTok que você tem que ficar rebolando até o chão. Não precisa disso. Isso é coisa que vai passar, né? Não tem nada contra, mas como nós podemos fugir dessas armadilhas culturais? Calma lá que eu vou chegar na doutrina, tá? Eu trouxe, antes de falar da doutrina, esse filósofo que eu gosto muito, o alemão, Schopenhauer, que ele era ateu, era considerado um pessimista, um realista e um mal-humorado. Ele vive sempre com essa cara mal-humorada, né? Mas ele influenciou grandes pensadores da humanidade, como, por exemplo, Nietzsche, como, por exemplo, Freud, vários artistas no campo das artes, né? E ele dizia que essa angústia que ele explicava, a angústia do ser humano, é porque ele deseja muito. Ele quer muito. Então, ele vive nesse processo que ele acumulou de pêndulo aí. Ele vive sofrimento da busca pelo objeto desejado, ele consegue aquele objeto, depois ele enjoa. Olha que gracinha. Isso em todos os campos, tá? A gente fica correndo atrás da moça, namora, noiva, promete coisa, casou, passou uma semana, estou enjoado. Enjoado? Como assim, meu? Trocou de carro, ficou o ano todo trabalhando, comprou um carro, aquela Bíblia, né, para pagar, né? Passou 6 meses com o carro, passou o vizinho com um carro diferente, eu quero aquele lá agora, ó. Então ele vai sofrer. Enquanto ele não despertar para essas armadilhas da matéria, ele vai continuar sofrendo. Ele fala que isso é da própria natureza humana. Só que, apesar dele ser mal-humorado e, né, pessimista, ele não desenvolveu em relação a essa natureza humana raiva ou desprezo, nada, não. Ele sentia compaixão. Ele tinha pena do ser humano, que o ser humano não conseguia vencer essas paixões, né? Então, ele fala que essa compaixão, né, através da renúncia dos apetites, dos desejos, mediante uma disciplina voluntária, paz, liberdade. Olha, estamos chegando aí na doutrina espírita, olha só que legal. Paz e libertação, serenidade e resignação. A única forma de ganhar é não competir. Vamos tentar mudar essa palavra de competição para cooperação? Combater a ambição e o apego. Procurar uma vida mais estoica ou monástica, vida sem dor, né? E ele dava umas dicas que eu gostei muito para a gente fugir dessas armadilhas. Primeira, contemplação da arte. Nós temos vários artistas aqui na casa, né? Música, pintura, artesanato, né? Contemplação da natureza. De graça, gente. Tá aí, pode botar o seu tênisinho barato, seu chinelo, sair andando por Santa Teresa, contemplar o verde, canto dos pássaros, água pura, paisagens maravilhosas, privilégio para poucos. E da música. A música, né, Elisa? A música, definitivamente, ela eleva a alma. O universo é todo musicado e o ser humano fica tentando reproduzir os sons da natureza, porque ele sabe que isso é bom, ele sabe que isso eleva a alma, ele sabe que isso aproxima ele do plano superior, né?
E quem foi que falou mais de compaixão aí, né? O tempo todo que a gente estuda, que a gente lê. Quem é que falou tanto em compaixão? Quem foi você que teve no planeta Terra, que encarnou e que passou a vida toda falando de compaixão? Vamos ver se alguém arrisca, né? A prática da compaixão. Aí, definitivamente, entramos no Espiritismo. Foi Jesus, né, gente? Jesus foi um exemplo vivo de compaixão. Compaixão é você sofrer junto, se colocar no lugar da pessoa. Compaixão, né? Dividir o sentimento, sem julgamento. Jesus nunca julgou ninguém. Jesus esteve com todo tipo de pessoas da sociedade, rico, pobre, aleijado, cego, pessoa com todo tipo de vício. Ele nunca julgou ninguém, ele tinha compaixão das pessoas, né? E ele sempre falava, vai, não peques mais, está arrependido, que beleza, toca a vida para frente. Ele nunca chegou e falou, oh, você não tem jeito, você é um caso perdido, só te matando, bandido bom é bandido morto, isso aí nunca, hein, gente? Isso não é coisa de cristão nem de espírita. E eu fico muito triste que eu vejo amigos meus falando isso. Nós fomos criados na igreja católica e hoje eu vejo vários parentes falar isso. Eu falei, de onde vocês tiraram essa máscara? Que da boca de Jesus não foi, né? Como o Espiritismo pode nos ajudar nesse período de transição? Porque o que aconteceu, o mundo está acelerado. Isso aí todo mundo percebe. Amanhã é segunda-feira, nós já estamos atrasados. Quando a gente perceber, já é quarta. O mundo acelerou, né? Hoje as moças, as mulheres, antigamente, a vida era tranquila. Era só criar filho, cuidar do marido, cuidar da casa. Hoje a mulher tem que fazer 3, 4 tarefas, além de tudo isso que ela já fazia. Então o tempo acelerou, né? E o que o Espiritismo, com essa doutrina maravilhosa, consoladora, ela pode nos ajudar nessas questões, né? A doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX vem sendo fonte de vasta pesquisa científica e histórica nas mais diversas áreas do conhecimento em todo o mundo. A cada novo ciclo acadêmico, mais pesquisadores somam esforços para investigar e compreender questões como mediunidade, relação da ciência com a religião, saúde, espiritualidade, entre outros. E aí a Federação Espírita Brasileira, para facilitar o estudo de quem tem interesse, ela mantém o site Memória e Documentação, né? Com artigos científicos, dissertações, teses de diversos autores, a fim de organizar um repositório digital de fácil acesso aos leitores e estudiosos, para que o sujeito estude as obras de Kardec, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, né? O céu e a terra, a justiça divina, obras póstumas e toda a bibliografia espírita que está em volta, para que ele pare de falar bobagem. Se a gente vem aqui domingo, ouve palestra, aí chega lá na rua, fica falando besteira. Gente, evolui Pokémon, pelo amor de Deus. Senão fica difícil. Como é que a Terra vai progredir se a gente não se progredir individualmente? Né? E aí, tem estudo aqui para todo tipo de interesse, tá? Do ponto de vista doutrinário, filosófico, aí vou dar a dica que eu implementei na minha vida melhorou 100%. Não tem nada para fazer, em vez de ficar ouvindo bobagem, esses programas de nada a ver, de compra, de venda, de violência, entra com o Heraldo segunda-feira na escolinha lá, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha! Tem resposta para tudo, você pode perguntar o que quiser que está lá. Claro, né? Pentateuco de Kardec, né, como eu falei, obras dos Espíritos, cai como uma luva no meio desse caos. Você vai entender lá, o Espírito vai te mostrar que tudo que nós estamos passando é por causa da situação de transição que o planeta está passando. Ninguém faz reforma sem fazer bagunça. Quando você vai reformar a casa, o que você faz? Quebra as paredes. Vai melhorar seu carro, seu quarto, desarruma tudo. Quem chega lá no meio da obra fala, meu Deus do céu, a casa desse sujeito é... Mas aí, quando a casa fica pronta, quando a obra fica renovada, aí, ó, que beleza, que maravilha. É o que está acontecendo no planeta Terra. Ele está saindo numa classificação de terra de prova e expiação, de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Não tem como fazer isso sem balançar a estrutura, né? Aí vem esse meio de tsunami de informações e opiniões desencontradas,
se revela fonte segura, né, o Espiritismo, a ser seguido e praticado, pois contém em seu bojo a síntese dos ensinamentos dos espíritos superiores e de Jesus. Se Jesus não estivesse no Espiritismo, eu não seguiria o Espiritismo. Eu admiro muito a doutrina, eu gosto muito, mas eu sou fã de Jesus, do que o Jesus fala, do que ele prega, a conduta dele, né? O que ele deixou de legado para a humanidade. O maior de todos os mestres que já esteve entre nós, né? A doutrina dos espíritos nos esclarece sobre esses temas tão periclitantes, né? E angustiantes. E nos fala sobre princípios eternos, tais como a imortalidade da alma. Ó, que beleza! Quando eu fiquei sabendo que a minha alma era imortal, eu fiquei de boa, hein? Ó, caramba, que legal, né? Pluralidade das existências, a reencarnação, né? Sobre a natureza de Deus, sobre o seu amor, a sua justiça, sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, compaixão, solidariedade, tá? Se você estudar o cristianismo, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, você não vai ver nada dessas bobagens que eu falei aqui, desses julgamentos rasos, né? De intolerância, de extermínio, de morte. Jesus fala de vida, de perdão, de recomeço, de fé, de força. E Allan Kardec? Eu gosto desse rapaz, hein? É mais ou menos aí, né? Dessa época aí contemporânea de Schopenhauer, né? Allan Kardec ele não foi escolhido aleatoriamente pelo mundo espiritual para ser o decodificador da doutrina espírita. Ele era um dos camaradas mais respeitados da época dele, né? Ele era um pedagogo renomado na Europa, um camarada, né, que tinha todas as condições de sistematizar essas informações. Aí nós aprendemos, né? Primeira, sem caridade não há salvação. Olha que coisa simples, né? Podemos falar bonito, podemos mandar bonito, podemos ser qualquer religião. Se tivermos voltados para a caridade, fé morta, né? Sem obra. Nascer, viver, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei, né? Que se planta aqui é o que colheremos na vida espiritual. Não se iludam, ninguém vai sair daqui para mudar. Quando você falecer, você vai continuar sendo o mesmo. Você vai estar na situação espiritual de acordo com a sua situação atual, seus méritos, suas dificuldades. Não fica imaginando que vai chegar lá em Novo Lar e ficar andando de aerobus, não, porque pode ter uma decepção, né? A reencarnação prova a justiça divina. De todas essas coisas de hoje, estudos, eu estou e que a maioria dos pesquisadores eles queriam provar que a doutrina era uma farsa, a grande maioria chegou à conclusão da realidade do mundo espiritual. Ao contrário, então, a reencarnação prova a justiça divina, porque só com a reencarnação que a gente vai aceitar o que acontece no mundo. Que se você não tiver essa ideia, você não vai entender por que uma criança nasce sem pé. O Espírito vai explicar isso. O orgulho e o egoísmo são as fontes das maiores misérias humanas. Somos espíritos vivendo experiências carnais. O amor é a essência divina. Então, tudo que não coaduna com o amor não é de Deus. Né? Então, tem gente que bate no peito, aí ele fala isso achando que. Desculpa. Ele fala essas coisas no churrasco de família achando que está bonito. Oh, só tem um jeito no Brasil, pena de morte. Ah, tudo bem, mas de onde você está tirando essas ideias? Porque você é cristão, é católico, né? No catolicismo não é permitida a pena de morte. Mas tudo bem, cada um seu, cada um, né? A fé inabalável encara frente a frente a razão. E aí tem aquela máxima, né? Quando a gente nós devemos deixar o espectro religioso de lado, doutrinário, e nos apegarmos à ciência, né? Na dúvida, ciência, né? Isso é incrível. A doutrina espírita é uma das poucas que defende essa máxima.
Na grande maioria, prefere jogar no campo do miraculoso, do espetaculoso. Isso aconteceu porque Deus quis. Essa guerra, ela falou comigo que porque tem música de macumba. Falei, meu filho, então a Bahia já tinha acabado, né? Então, gente, complicado, né? A prece é um ato de adoração, nos aproxima de Deus. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras. Gente, o nosso pensamento, esse sentimento de angústia, esse sentimento, nós estamos contribuindo para isso. Porque quando o sujeito manda para você uma notícia falsa, um fake news, uma notícia de violência, qual a sua obrigação? Não replicar. Eu já tenho alguns amigos que eu sei que é ele, eu nem abro. O sujeito manda o cara que o caminhão passou em cima dele, o cara com perna para lá, braço para cá. Qual é o objetivo disso? Né? Tem muita coisa boa para a gente assistir e acompanhar. Ela nos traz conforto, né, a doutrina espírita, e joga luz sobre esses caminhos tortuosos do medo e da dúvida que acompanham o homem em sua jornada terrestre. Ela nos serve de bússola e nos aponta trilhas seguras e princípios naturais e divinos, através de suas centenas de lições. Palavras. Nós estamos fazendo Evangelho Rede Vivo, né? Ó, é fantástico. Vem abordando essas questões. Vem desmistificando tudo isso. Gente, se a gente acreditar que o mundo está sem controle, a gente não acredita em Jesus. Jesus é o administrador da Terra. Se você acha que o mundo está caótico, que isso é uma impressão, na verdade, você não acredita em Deus. Deus é que organiza tudo isso, que permite que essas coisas aconteçam. Ele permite de que forma? Respeitando o livre-arbítrio do ser humano. Então, quem vai fazer essa melhora gradual na sociedade do mundo somos nós, individual e coletivamente, né? Sobre os postulados da humildade, da mansidão, da resiliência, da fé em Deus, da natureza das provas e das expiações, da categoria de espíritos, falta de sentimento, de coragem, de resignação, de contentamento e esperança em dias melhores. Em casa, no culto no lar, nós estamos estudando o céu e o inferno, né? Justiça divina. E olha que interessante, tem lá logo no início do capítulo, que o católico, ele copiou o céu, o inferno, ele copiou do mundo pagão. O mesmo inferno que tinha lá no mundo pagão, daqueles camaradas que acreditavam em vários deuses, ele copiou. Só que o católico, ele teve a capacidade de piorar o inferno. Ele criou coisas fantasmagóricas lá, tão terríveis, que, meu Deus do céu, você nem dormia à noite. Desenhou o inferno da pior maneira possível, ainda botou um cara chifrudo de rabo que fica espetando o cara o tempo todo. Aí ninguém aguenta. E ele ainda fala o seguinte: se você não se arrepender, você vai ser condenado a esse fogo do inferno eterno e Deus não se compadecerá de você. Eu falei, rapaz, que Deus é esse, meu amigo? Deus que não se compadece dos outros? Então ele é Deus. Se nós humanos e falhos temos pena dos outros, Deus não vai ter? Então, gente, vamos quebrar esses dogmas, essas ideias, essas lendas, esses mitos. Vamos entrar num estudo mais científico da coisa, né? Porque tem espírito que fica ameaçando os outros com umbral. Você vai para o umbral, hein? Você vai para o umbral. Esse dia eu ouvi o Teixeira falando, aquele palestrante, como é o nome dele? O Raul Teixeira falando que esse umbral, ele é relativo, gente. Não é todo mundo que vai passar por aquele umbral que está lá no segundo filme, não, do Nosso Lar 2, não. Que eu vi aquele umbral do Nosso Lar 2, eu quase saí correndo de casa. E o sujeito não é espírita assistir aquilo, em vez dele procurar o espírito, ele vai ficar com medo. Exageraram um pouco na dose. O Raul Teixeira falou uma coisa: o umbral depende de cada um. Ele falou: será que o umbral do Chico Xavier é daquele jeito? Será que o umbral é uma passagem de uma estação para outra?
de um nível espiritual encarnado para desencarnado. E o quem? Divaldo. Será que o umbral dele vai ser o mesmo que o meu? Né? De Madre Teresa de Calcutá. Será que ela ficou lá toda lameada lá? Né? Tem que pensar nessas coisas. E na atualidade, o que nós podemos fazer para fugir dessas armadilhas, né? Estudar, eu adoro essa palavra, estudar e desenvolver o senso crítico. O senso crítico. Quando as pessoas vêm falar essas coisas, a gente tem que pensar o senso crítico. Eu lembro quando teve aquele negócio da greve da PM, olha como é que nós estamos tão automatizados. O sujeito ligou para cá falando que de 30 motoqueiros estavam subindo para Santa Teresa a mais de facão. Menina, foi um desespero, todo mundo correu para a escola pegar os filhos. Eu falei, mas os caras vão invadir Santa Teresa com facão? Não faz sentido isso, gente. Eles estão usando, hoje é metralhadora, é bomba, dinamite, o cara vai vir com facão. Eles vão fazer uma plantação de cana, por acaso. E as pessoas saem correndo, a gente não está parando para pensar nas coisas, ficar repetindo. O cara falou comigo que ia chegar um avião no aeroporto de Vitória, da China, contaminado com vírus. Quando o sujeito abrisse, morria todo mundo. Gente, o que vocês estão usando, meu Deus do céu? Estudar e desenvolver o senso crítico, lembrar da máxima socrática. Só sei que nada sei. E de Descartes, quando afirma que a dúvida é o princípio da sabedoria. Cuidado com o viés da informação. Temos que ter filtros, consultar as fontes. Tem muita gente usando o nome de Chico Xavier, de Kardec, bota a máxima lá, quando você vai ver, nunca falaram aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o espiritismo. Né? Para ficar bonito, que Allan Kardec é um nome bonito, né? Allan Kardec disse, você vai lá ver, ele nunca falou aquilo. E aí fica com cara de sábio lá no Facebook, lá, né? Nossa, o cara é inteligente, falou que Allan Kardec falou isso aí, né? Aprender a ouvir, praticar a arte da escutatória, ao invés da oratória. Principalmente as opiniões contrárias e diferentes, com respeito, sem classificar o outro como inimigo. Nós entramos numa área agora, qualquer coisa que a pessoa fala, esse camarada não gosta de mim, não. Ele é meu inimigo. Porque o seu espírito, ele falou que não acredita no espiritismo, porque ele é protestante. Não tem problema nenhum, gente, o cara ser protestante. Não tem. Como não tem problema nenhum ser espírita, ele tem que procurar a religião que faz bem para ele, onde ele se sente bem. Né? Ler mais em fontes diversificadas, se instruir, aumentar o repertório. Né? Cuidado com o homem de um livro só. Cuidado com o homem de um livro só. Né? Tem gente que pega a Bíbliazinha, com todo respeito, a Bíblia Sagrada, bota embaixo do braço e ali tudo está escrito na Bíblia, a Bíblia explica tudo. Né? E eu sempre lembro de um camarada que, quando eu fazia júri, antigamente, o cara já tinha matado 3, 4, chegava lá para o juiz com a Bíblia embaixo do braço. Doutor, posso ler um versículo para o senhor? Falar para o juiz. Ele falou, por que você não leu antes? Se você tivesse lido, que as pessoas estão andando com a Bíblia embaixo do braço, mas não lê. Não procura tentar entender o que está escrito ali. Se você tivesse lido, você não tinha feito as atrocidades que você fez. Exatamente. Aí ele falou bem assim, se você tiver paciência, quando sair o resultado aqui, você vai ter bastante tempo para ler a Bíblia. Porque a melhor religião é a prática diária do bem. Conheceu o espírito de raba para vir, quando você sai na rua, você chuta o cachorro e briga com o vizinho. Sai de casa esculhambando com a mulher, quer bater no filho, né? Eu lembro meu pai era sargento e as pessoas têm essas ideias, né? Assim como o homem ainda, o latino, acha que a mulher é propriedade dele, os filhos também. A mulher batendo na criança, espancando a criança. Aí meu pai chegou para ela, fardado. Ô, minha senhora, só não pode fazer isso não. A criança só está batendo a cabeça da criança no chão. Ela falou, eu pari, se eu quiser, eu engulo ele de volta. Posso até matar ele, eu que dei a vida a ele. Eu falei, não, ele não é seu filho. A senhora está na responsabilidade de tomar cuidado dele. Mas ele não é da senhora. Isso não dá direito à senhora fazer isso. Tem gente ainda que quer que a gente volte ao tempo antigo, bater nas crianças. Essas crianças de hoje não aceitam isso mais.
Faz qualquer experiência aqui com as meninas aí da classe da Roberta, fala qualquer coisa. Fala assim, ó, o estatuto da criança e adolescente, hein? Ó, aí tem ela sabe tudo isso. Nós evoluímos nesse aspecto. Não dá mais para ser como era no nosso tempo. A minha mãe de casar tomou uma surra do irmão, hein, mais velho. Olha que beleza. Então, né, procurar mecanismos de pacificação através da mediação e do diálogo, experiências coletivas, né, que nós estamos fazendo aqui, com a criação de laços e formas de pertencimento, de amizade, de hospitalidade e acolhimento. Onde é que nós encontramos isso? É no centro espírita. Então, nesse lugar, no centro espírita, a gente encontra tudo isso. Lugar de estudo, lugar de amizade, lugar de confraternização, lugar de fazer filantropia. Aqui tem de tudo, é igual o self-service, né? Você pode entrar e escolher o que você quer fazer. Tem gente que gosta de fazer palestra, tem gente que é boa na filantropia, tem gente que é boa com as crianças. A Kelly e a Juliana aí, o trabalho que elas fazem é fantástico. O Heraldo, que tem facilidade em programar os grupos de estudo, né? E cada um vai fazendo o que pode. No atual momento, aí eu já estou finalizando, consideramos oportuno recordar a assertiva de Allan Kardec, né? Se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência, né? E o pessoal fez a maior coisa aí com a tal da vacina, né? Essa vacina, isso foi invenção chinês que trouxe para matar todo mundo. Rapaz, na minha época, a gente tomava, eu tomei tanta vacina que eu não sei nem para quê. E era aquelas que doía, tá? Meu pai chegava lá, as enfermeiras não tinham pena, não. Eu tenho marca de vacina até hoje, parece uma medalha. Era cada pancada, pá! E nós estamos vivos aí, ninguém morreu, ninguém falava essas bobagens que botaram vírus, que ia matar a população toda. E a gente vai criando essas coisas, vai alimentando essas fantasias. Aí, esse dia, o cara me procurou em Santa Maria, que ele passou no concurso público, ele não se vacinou. Falou, não vacino, que essa vacina é para matar a gente. Falei, quer dizer que o pessoal fica estudando a vida toda em laboratório, isso para matar os outros, né? Aí, quando ele foi tomar posse lá em Santa Maria, eles pediram a carteirinha de vacinação. Aí ele me ligou desesperado. Ai, meu Deus do céu, eles falaram que se eu não provar que eu fui vacinado, eu não vou poder assumir o cargo. Eu falei, você vai me desculpar, que é meu amigo, eu vou falar, isso é ignorância da sua parte. Você vai duvidar de médico, de cientista, de enfermeiro? Nós vamos voltar ao tempo dos curandeiros, então, agora? Vai, toma uma garrafada aí que isso melhora. Não é mais assim, gente, né? Através das recomendações e conselhos do mundo espiritual, em especial dos ensinamentos de Jesus, tais como, nunca é demais repetir, vigiai, né? Conhece a verdade e ela vos libertará. O meu reino não é desse mundo. Sem a caridade não há salvação. Entre outros. Essa doutrina maravilhosa que fala de amor, caridade e perdão, nos fornece os instrumentos úteis e necessários para a nossa evolução espiritual, para a nossa transcendência, na luta entre a matéria e o espírito, entre o ego e o self. Era isso que continha, tá? Se alguém quiser, muito obrigado pela atenção. Desculpa se eu me excedi ou me estendi, mas é sempre uma alegria retornar aqui com vocês. Um abraço.